estamos aqui juntos novamente, nesse domingo tão maravilhoso que o Senhor nos tem preparado, nesse tempo de estudo da Palavra de Deus, que traz crescimento, traz edificação para as nossas vidas. Parabenizando você por você separar esse tempo para aprender mais da Palavra do Senhor. Chame aquele que está ainda cochilando, acorda ele aí, fala para ele vir aprender a Palavra de Deus e nós vamos orar para que o Espírito Santo do Senhor seja o nosso professor nesta manhã, seja ele aquele a nos ensinar nesta manhã. Vamos orar? Ore comigo onde você está aí. Pai amado e querido, nós te louvamos, te agradecemos por este dia. Entregamos nas tuas mãos, Senhor, o governo deste dia, o governo das nossas vidas. E pedimos que a tua unção, Senhor, aquela unção que nos ensina. O Senhor diz na tua palavra que a unção que está sobre nós, ela nos ensina todas as coisas. Então que esta unção venha nos ensinar nesta manhã, que nós possamos crescer um pouco mais no conhecimento da tua palavra, para que possamos, Senhor, estar assim fortalecidos naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Abra os olhos do nosso entendimento, ensina-nos, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Dá-nos discernimento, livra-nos de todo o engano, meu Deus, em nome de Jesus. Querido, nós estamos aqui num assunto muito bom, muito importante, que fala sobre os anjos. A gente não é um assunto que domina as nossas pregações durante os cultos. É um assunto que é mais para estudos mesmo, não é verdade? E nós queremos aqui dar pelo menos uma noção para você, para que nós tenhamos assim uma compreensão pelo menos mínima, básica de quem são os anjos, como eles operam. Então eu queria que você fizesse suas anotações, tá bom? Quero falar para você o seguinte: nós já temos as apostilas impressas, né? Para aqueles que estão mais próximos, se você quiser ter acesso a essa apostila impressa, pode passar lá em casa, tá bom? A gente entrega para você uma apostila, é a maneira que a gente tem, tá bom? Não dá para mandar por correio, você passa lá e pega. Aqueles que não têm essa condição, temos a apostila aí disponibilizada, temos um link aí onde você pode acessar a apostila, lá na página do Facebook, você pode entrar e você tem um link para baixar e você manda imprimir, tá bom? E vai servir de material de apoio para você, tá legal? E eu quero dizer para você também que nós temos recebido algumas sugestões para perguntas. A princípio, a gente tem pensado no que fazer, tá bom? A princípio, faz o seguinte: no grupo da Escola Bíblica que nós temos, você pode publicar a sua pergunta. Ah, pastor, mas está lá que só o administrador pode ter acesso. Não tem problema. Vai chegar para mim. Você escreve lá, vem para mim, nós fazemos a seleção das perguntas e na próxima aula a gente responde. Nós estamos pensando numa maneira ainda, tá bom? É que nós estamos aguardando para ver quanto tempo nós ficaríamos aí sem poder estar fisicamente presente. E durante esse período a gente tem pensado em muitas coisas para poder facilitar o acesso dos irmãos, tá bom? Então, a princípio, escreva aí a sua pergunta e nós depois damos maiores instruções para você, tá bom? Mas o importante é que você participe. Aqueles que se deram sugestões, obrigado pela sugestão. A gente está pensando e procurando fazer o melhor para nós todos, tá bom? Participe mesmo, é assim que funciona. Bom, o nosso assunto então é anjos. Nós paramos na aula passada falando sobre as categorias de anjos. Nós falamos sobre arcanjo, ou melhor, o anjo do Senhor. Falamos sobre arcanjo, querubim e serafim. Quando nós falamos sobre querubim e serafim, nós falamos já bem rapidamente. E eu queria dar para você alguns detalhes a mais. A palavra de Deus mostra para nós que alguns anjos, eles têm algumas características. Eles não são assim iguais na sua formação
básica. Todos são seres espirituais, quanto a isso não muda, lembra? Anjos não são crianças que morreram. Não são. Anjos não são homens portentosos que se tornaram importantes e viraram anjos. Não são. Anjos são seres criados como anjos. Lembra que nós falamos? Anjo é anjo, gente é gente. São espécies distintas. E eles têm categorias e posições hierárquicas, que nós vamos falar um pouquinho hoje com você, tá bom? O anjo do Senhor, falamos que é uma cristofania, é a manifestação de Jesus no Velho Testamento. Lemos alguns versículos, não foi? E falamos que o Miguel é um arcanjo, que é a outra categoria, né, que a Bíblia coloca, arcanjo, da palavra arque, no grego, né, que significa o principal. Vimos no livro de Daniel, no capítulo 10, que ele fala que Miguel, o anjo fala para o Daniel, Miguel, um dos primeiros príncipes. Então a gente percebe claramente pelas escrituras que tem mais que um, né? Primeiro príncipe, tem mais que um anjo que ocupa uma posição de principado, né? Príncipe. O Miguel. Falamos do fato, isso está lá em Daniel 10:13, um dos versículos, né? Esse versículo que nós mencionamos aqui, ó. Mas o príncipe da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, estou lendo Daniel 10:13, tá? Veio para ajudar-me. E nós falamos sobre isso na aula passada, você pode conferir lá de novo. E nós falamos que o Gabriel, muitos colocam ele como arcanjo. E nós dissemos para você que a Bíblia não se refere a Gabriel como um arcanjo. O próprio Gabriel vai dizer em Lucas 1, versículo 19, ele diz assim para Zacarias: eu sou o Gabriel que assisto diante de Deus. Então, nós falamos aqui que, embora a Bíblia não o mencione como arcanjo, ele ocupa uma posição de proximidade a Deus, né? Isso está lá no versículo 26, tá? Eu falei 19, você desculpa, é o versículo 26. E seguindo então na nossa aula de hoje, nós falamos também um pouquinho sobre querubim. E eu queria mostrar para você algumas coisas. Então, veja só. Então, nas categorias, nós temos arcanjo, o anjo do Senhor, né? Arcanjo, querubim. Olha na tua apostila aí que você tem em mãos. Ah, pastor, mas eu não tenho. Baixe ela que você terá. Ah, mas eu não consigo baixar. Posso passar na sua casa? Pode, a gente entrega para você, tá bom? Depois eu dou meu endereço para você. No hebraico, querub, que significa guardar. Nós falamos então que a palavra de Deus coloca uma posição como que de guardiões. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 24, nós vimos isto. Que o Senhor colocou querubins, lembra? Plural, mais que um. Então temos mais que um arcanjo, temos mais que um querubim, ok? Falei para você que tem alguns materiais aí seculares que colocam quantidade de anjos que existem, de serafins, de querubins, que são coisas que a Bíblia não relata. O que a Bíblia fala é que os carros de Deus são 20 milhares e milhares e milhares, tá? Então, e ela fala que existem mais que um. Querubins, serafins, arcanjo, né? E primeiro mais que um dos primeiros entre os príncipes, então dos principais príncipes. Então, isso a Bíblia fala. O que passa disso é coisa secular, que não está canonizado, então nós não usamos este material como referência. Alguns fazem parte da tradição judaica, hebraica. E, querido, a gente procura ficar naquilo que está escrito, tá bom? Bom, e falando de querubim, eu quero dar alguns detalhes para você. Nós vamos colocar para você na tela aí algumas informações sobre os querubins e sobre os serafins. Alguns para você identificar. Quando aparecer para você, você não vai precisar perguntar para ele, você é um querubim ou você é um serafim? Né? Aparece um anjo para você, o que você é? Que categoria você é? Você já vai identificar. Você quer ver?
Pastor, como é que eu faço para descobrir se é um querubim, se é um serafim? A Bíblia dá algumas pistas para a gente, tá bom? Não que isso seja relevante. Mas aqui o que nós temos? Olha, os querubins. Já falamos, né? Parece que eles atuam como guardiões, né? Pela descrição que a Bíblia nos dá. As características dos querubins. Se nós formos ler a palavra de Deus, você vai perceber que eles têm 4 asas. A Bíblia os identificam como tendo 4 asas e 4 rostos, tá? Outra coisa, eles têm figuras, o rosto deles, eles aparecem com rostos assim, ó, homem, leão, boi ou águia. Eles têm 4 rostos. Como é isso, pastor? Nós pusemos uma vez para você aqui, lá do Nabucodonosor, aquela figura que aparece na frente, né? Eles têm 4 rostos, na frente, atrás e os 2 lados, tá? Lendo aqui o texto, nós vamos perceber, acho que eu não coloquei, né, Thelma, esse texto aqui de Ezequiel, eu não coloquei não, né? Não coloquei. Eu vou ler aqui, querido, para você. Eu sei que eu arrumei um probleminha pro Thelma aqui, mas eu vou ler para você entender o que eu estou falando aqui. Olha assim, olha aqui, abra comigo aí a palavra do Senhor no livro de Ezequiel. Abra aí. Ezequiel no capítulo 10. Abra comigo. Ezequiel capítulo 10. Nos versículos do 15 até o versículo 20. Tá bom? Ezequiel. Eu vou dar uma resumida aqui. É do 15 ao 20. Aliás, desculpa, ao 22. É do 15 ao 22. Não, meu irmão, estou enganado. Espera aí. É que eu não anotei esse versículo hoje, tá? Eu fiz a relação e esqueci de colocar esse aqui. Ezequiel 10, vamos lá. Ezequiel 10, o versículo 14. Desculpa aí. Versículo 14, tá? Está assim. E cada um desses, ele está tendo uma visão. Ele está vendo esses seres. Cada um tinha 4 rostos. O rosto do primeiro era rosto de querubim, e o rosto do segundo era rosto de homem, e do terceiro era rosto de leão, e do quarto rosto de águia. Ok? Então, ó, cada um tinha 4 rostos. Aqui nós temos o rosto do quê? Leão, de homem, leão, águia e rosto de querubim, tá? Numa outra passagem de Ezequiel ainda, nós vemos capítulo 10, né? No capítulo 1 de Ezequiel, vem comigo aí. Capítulo 1 de Ezequiel, do versículo 6 ao 10, Ezequiel 1, versos 6 a 10. Diz assim, ele está falando de novo desses seres. Ele fala, cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. Tá vendo? Então eles tinham 4 rostos e 4 asas. E ele vai falar quais eram no rosto, tá? Ele fala no versículo 10. A semelhança do seu rosto era como o rosto de homem, à direita, e todos os 4 tinham rostos de leão, né? E a mão esquerda, todos os 4 tinham rosto de boi, e também rosto de águia, todos os 4. Tá vendo? Depois você pode conferir em Ezequiel, capítulo 41, versículo 18, vai aparecer eles estão decorando uma parede, tem um querubim, uma palmeira, um querubim, uma palmeira, e fala lá que eles tinham 2 rostos. Então são coisas que são enigmas para a gente.
Numa aparece que eles têm 4 rostos, na outra aparece que eles têm 2 rostos. Tá? A Bíblia não está errada, não é que o cara desaprendeu a contar, é que são seres, querido, são seres celestiais. Então, uns têm 4 rostos, outros têm 2 rostos e têm 4 asas. Esses são os querubins. Beleza? Ok. A outra categoria que nós temos de anjos, qual é? A dos serafins. Veja na tua apostila aí, ó, serafim, do hebraico, saraf, que significa ardente, queimar, incandescente. Quem tem a visão dos serafins? O Isaías, capítulo 6 de Isaías, versículos 1 e 2. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Então os querubins têm 4. Serafins têm 6 asas. E a Bíblia não fala o tipo de aparência de rosto deles. Não menciona. Tá bom? Então já fica aqui a dica. Ó. Se aparecer um anjo para você com 4 asas, você vai dizer para ele, embora a gente entenda, daqui é uma maneira descontraída, né? Que eles servem diante de Deus. Tá? Muito provavelmente não vai aparecer para você um querubim. Um serafim também não. Né? Mas se acontecesse, você iria identificá-los pela sua estrutura. Né? Então os querubins, 4 asas, os serafins, 6 asas. E nós falamos aqui que os serafins, ao que tudo indica, eles estão aqui diante do Senhor para a adoração. Ok? Eu queria ter dado isso aqui para você, para dar alguns detalhes para você ficar mais informado. Pergunta, escreve lá, a gente dá mais detalhes depois para você. Tá bom? Aí nós temos aqui, querido, olha, poderes ou autoridades celestiais. Nós temos o texto em questão aí, vamos ler. Efésios capítulo 1, nós temos 2 textos a serem lidos. Efésios, os 2 estão no livro de Efésios. Efésios 1, versículo 21, tá? Você vai abrir comigo aí. Você já abriu, né? Eu que estou lento hoje, estou meio devagar. Efésios capítulo 1, o versículo é o 21. O Paulo está falando da posição de Jesus. Tá? O Paulo está mostrando aqui a superioridade de Jesus aos anjos. Jesus é mais que os anjos. Por que o Paulo está falando isso? Deixa eu colocar para você alguns detalhes que a gente precisa ter o conhecimento histórico e para poder ter o pano de fundo daquilo que os apóstolos escreveram. A carta que o Paulo escreveu, veja aí, ó, essa carta aqui aos Efésios, era na cidade de Éfeso. Tá? Na Turquia, né? Onde hoje é a Turquia. Para onde o anjo vai escrever uma das cartas lá em Apocalipse. Tá? Existia um grupo muito forte na época, que tinha um pensamento, que são chamados gnósticos ou agnósticos. Eles têm conceitos sobre essas coisas místicas, sobre anjos, deuses, essas coisas, e eles atribuem a algumas entidades essas qualificações. E dentro da filosofia grega, desse aqui dos gnósticos, para muitos Jesus era apenas mais um dentre um desses seres. Eles chamam de Aeon, tá? Eles creem num Deus menor, uma série de confusão que eles fazem. E muitos desses filósofos, pensadores, estudiosos gregos, converteram-se para o cristianismo. E eles tentaram muitas vezes fazer um sincretismo entre essa filosofia, essa cultura grega, dessas crenças, com aquilo que os apóstolos estavam ensinando. Então, muitos, um dia nós vamos dar para você ainda um estudo sobre a história da igreja, e seitas e heresias. E você vai entender por que é que muitas vezes os apóstolos escrevem certas coisas que são revelações,
mas que também tem um propósito didático para as pessoas. Então o Paulo aqui, ele está querendo dizer o seguinte para aquelas pessoas daquela região: olha, Jesus, ele é muito superior aos anjos. Jesus não é mais um desses seres, desses tipos aí que vocês creem que existem, e cada um numa posição do universo, coisa e tal. Ele fala: Jesus é o próprio Deus. Ok? Por exemplo, para você entender uma passagem muito conhecida, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. O que diz? No princípio era o Verbo, o Logos. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Por quê? Porque este grupo, parte desses grupos aí, dessas pessoas, desse segmento, dessa ideia, diziam que Jesus não era Deus, não era um ser divino, porque ele tinha uma forma corpórea. E um Logos, um ser divino, não podia ficar preso à matéria. Então eles diziam que Jesus não era, na verdade, Deus. Ele era uma emanação, umas coisas absurdas. Aí o João vem e fala: não, no princípio era o Verbo. Ele está falando de Jesus. E o Verbo era Deus. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Depois ele fala: o Verbo se fez carne. Ele está dizendo: não, esse Verbo encarnou. Porque é uma linguagem que eles usavam, o pensamento que eles tinham, era que um Verbo não podia nunca encarnar, porque a matéria limita. Umas coisas doidas. E tem muitos resquícios dessas coisas no mundo hoje. Tá bom? Eu quis dar para você aqui um pano de fundo, que você vai perceber pela leitura agora, como Paulo está exaltando Jesus. Então Paulo fala no capítulo 1 de Efésios, no versículo... vou ler o 20 até, para você perceber. Ele fala assim, ó: que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus. Ou seja, ele está ao lado do Pai. Acima, olha lá, acima de todo principado, poder, potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século. Querido, a palavra século aqui não diz respeito a um período de 100 anos. Está falando de, às vezes ela aparece com relação ao ambiente em que está vivendo, às vezes em relação a tempo. Então o que o Paulo está dizendo? Olha, Jesus, ele está acima de todo principado, ou seja, de toda categoria de anjos e de seres. Por isso que ele coloca aqui, ó, não só nesse céu, e de todo nome. Ele não está falando de João, Maria, Antônio, José. Não é essa a ideia. Ou seja, qualquer espécie que vocês possam imaginar de ser que exista, Jesus é superior a eles. Glória a Deus, aleluia. Então esta é a ideia. A gente lê a Bíblia, às vezes não tem os detalhes do porquê que os homens estão falando, que escreveram, estão fazendo certas afirmações. Tá? Ok? Beleza. Então voltando para o nosso contexto aqui. O que nós temos aqui na nossa apostila? Ó, poderes, autoridades celestiais. Então a Bíblia coloca não só as categorias, mas posições desses anjos. E as posições aqui, elas têm a posição aqui não é apenas em relação aos anjos do bem, aqueles que estão do lado de Deus, né? Mas também há uma hierarquia satânica, que nós vamos ver aqui, nós vamos mostrar para vocês isso aqui. Essas palavras, principados, potestades, elas não se referem apenas a demônios, porque veja lá em Efésios capítulo 6. Efésios 6, versículo 12. Chegou aí? Olha o que o Paulo fala. Está na nossa apostila. 11 e 12, desculpa. Efésios 6, 11 e 12. Está na nossa apostila. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Nós já estudamos a armadura de Deus. Lindo, né? Lembra da armadura? Nós estudamos? Então você vai se lembrar do porquê nos revestir da armadura. Olha aqui. Porque não temos que lutar. Então nós temos uma luta. Esta luta está na nossa esfera. Porque
nós não temos que lutar. Então você luta. Ai, pastor, estou entendendo agora. Por que muitas coisas acontecem? É isso mesmo. Luta. Só que a nossa luta não não temos que lutar contra carne e sangue. Ele está falando aqui que a nossa luta não é contra pessoas. Mas, sim, ou seja, a nossa luta é contra. Um detalhezinho, deixa eu lembrar para você que nós falamos sobre a armadura. Essa expressão contra aqui é prós. Pastor, mas é contra ou é pró? É pró ou é contra? Não é pró, é prós. Uma palavra grega. Significa face a face. Que nem eu estou aqui com você, ó. Face a face, frente a frente. Quer dizer que eu luto frente a frente. Contra quem? Principados, potestades, príncipe das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aqui, o Paulo está descrevendo uma hierarquia do reino das trevas. O diabo ele criou um governo paralelo, querido. Ele imitou Deus. Em tudo aquilo que Deus estruturou, ele colocou. Tá? Então, nós temos o quê? Anjos. Anjos que ocupam posições. Quando fala aqui poderes, autoridades. Aqui você tem o texto de Romanos 8:38. Eu não vou ler com você. Eu não coloquei aqui para nós lermos, mas eu preciso ler com você. Me veio aqui, está aqui na apostila. É rapidinho. Colossenses 1. Abra comigo aí. Colossenses 1, versículo 15 e 16. O qual, está falando de Jesus de novo, olha o Paulo de novo, falando de Jesus. É a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Isso aqui eu li com você lá no começo da matéria. Porque nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Olha que ele fala, sejam tronos, dominações, principados, potestades. Ok? Aqui nós usamos esse texto no começo da matéria para falar que os anjos foram criados e que Jesus os criou. Certo? Foram criados nele. Né? E ele foi quem criou esses anjos. Então, meu amado, a gente percebe o quê? Que existem posições no reino. No mundo espiritual, tanto no reino de Deus, quanto do lado do mal. Tá bom? Poderes, autoridades celestiais. Romanos 8:38, você pode ler depois aí. Então nós lemos aqui, Colossenses 1, aqui, que nós acabamos de ler. Efésios 1 e Efésios 6 nos mostram o quê? Que existe uma hierarquia. Tá bom? Percebemos, na apostila está esse texto, Percebemos que esses textos que existem percebemos por esses textos que existem principados e potestades bons e maus, que eu acabei de mencionar para você. Já comentei isso aqui quando falamos do Miguel, mas vamos repetir. A palavra principado é a palavra arque, A-R-C-H, e outras aparecem com E. Arque, que significa o quê? O primeiro, ok? O príncipe é aquele que está numa posição elevada, aquele que está acima, tá bom? Principado, ordem de anjos envolvidos no governo do universo. Aqui tem onde eles operam, tá? São considerados generais angelicais com poderes de príncipes, ou seja, arcanjos. Potestades, são revestidos de autoridade especial para governar. Nós vamos falar um pouquinho mais com você sobre isso aqui. Segura aí, estou apenas descrevendo para você ver como é a categoria deles. A principal atividade desses anjos, ou seja, as potestades, é remover os obstáculos que podem impedir o cumprimento da vontade de Deus. Poderes são anjos poderosos. Lembra? Tronos, dominações. A Bíblia às vezes alterna os termos. Tá? Olha lá, domínio. Deve ser uma classe de anjos que executam ordem em relação às coisas criadas. O que mais nós temos aqui? Olha lá, o que nós estamos de ler, tronos, designa autoridade para reinar e governar lugares.
E uma outra expressão que aparece ainda referindo-se a anjos é criaturas ou seres viventes. Lá em Ezequiel ele aplica esse termo, e em Apocalipse, eu quero ler com você. Apocalipse capítulo 4. Calma que eu vou detalhar para você essas coisas, segura aí. Apocalipse, o capítulo é o capítulo 4, o versículo 8. Olha para mim antes de nós lermos. Lembra que nós vimos que Ezequiel, ele vê querubins na forma de homem, ou seja, com o corpo de homem, aparentando assim ser um homem, e esse ser tem 4 rostos. Um ser tem 4 rostos, lembra? Vou falar o que a gente mais usa, que é o de leão, de homem, de boi e de águia. Aqui em Apocalipse, presta atenção agora, são seres individuais. Lá em Ezequiel, um ser tinha 4 rostos. Aqui é um ser com um rosto só. E vai aparecer nessas 4 formas. Olha. E tá vendo? Aí tá o 8, né? Apocalipse 4, 8. Eu preciso ler a partir do versículo 6. Eu coloquei só o 8, né? É do 6 em diante. E havia diante do trono, lá ele está tendo uma visão do céu, como um mar de vidro semelhante ao cristal. E do meio do trono e ao redor do trono, 4 animais. Aqui são 4 animais, ou seres viventes, dependendo da versão que você tenha. Cheios de olhos por diante e por detrás. Já pensou nisso? Você vê um ser assim com olhos? Na frente, atrás? Como é que a gente vai descrever isso, querido? O primeiro animal era semelhante a um leão. Então é um ser vivente. O segundo, a um bezerro. O terceiro animal, rosto de homem. O quarto animal, semelhante a uma águia, voando. E os 4 animais tinham cada um 6 asas. E ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Lembra que em Isaías ele tem uma visão de serafins? Quantas asas tinham os serafins? 6 asas. Sim ou não? E o que eles faziam lá diante do trono? Santo, Santo, Santo. Aqui aparece, esses seres são individuais. O Ezequiel viu um com esses 4 rostos, né? Não um só, né? Tinha vários, mas individualmente tinham 4 rostos. Aqui cada um deles, cada indivíduo tem 4 rostos. Isso é de um mistério. Há muitas teorias do que esses seres representam, tá bom? Num tempo oportuno eu vou dar para você o que eles, as teorias. Eu não quero trabalhar com teoria aqui com você por enquanto. Eu quero ficar com aquilo que você precisa saber, que os anjos têm essas características e que tem coisas que nós precisamos estudar mais a fundo para que Deus nos revele aquilo que elas significam. Tá? Tem muitos tipos de revelação. Cuidado com aquilo que você lê, que as pessoas falam que significa. O que nós temos o quê? Ele não classifica. Ele não fala que é querubim, ele não fala que é serafim, ele fala que são seres viventes. Ok? Beleza? Fechou. Bom, eu vou colocar para você aí, nós vamos colocar para você aí uma imagem que mostra, queridos, aquilo que a gente entende, forma a categoria da hierarquia dos anjos. Então nós temos aí aquela imagem que está sendo projetada para você, que coloca o quê? Principados, potestades, não é isso? E qual é a outra? Principado, potestades e
Deixa eu ler que eu esqueci. Dominadores. Eu ia falar poderes. Dominadores. Tá? E você tem a palavra grega para cada uma delas aí. Tá? Principados. Arque. Potestades. Exousia. Dominadores. É a palavra cosmos crateros. Tá? Eu ia colocar um outro ainda que é poder, que é a palavra kuriotes, tá? Esta distribuição hierárquica aí, querido, a Bíblia, lembra que ela fala de tronos, fala de domínios, existem várias teorias sobre isso. Deixa eu explicar para você. Alguns colocam assim, que tronos e dominações ou poderes estão que trono e poderes estão, ou soberania, dependendo da tradução que você tenha, estão acima dos principados. Então seria assim: principado, potestades e dominações estariam abaixo de tronos e soberanias, que nós vemos lá em Colossenses. Então seria assim: nós teríamos os tronos, soberanias, principados, potestades e dominações, numa ordem descendente. Trono e soberania são aqueles que ficam diretamente ali ao lado de Deus. Principados, potestades e dominações ou dominadores seriam aqueles que operam numa esfera mais abaixo. E é onde seria a nossa esfera, por isso que Paulo diz, né? A nossa luta, você, nós lutamos com seres que são de principado para baixo. Essa é uma teoria. A outra teoria é que principado, potestades, dominações já são na ordem, desde a ordem lá de cima para baixo. Ou seja, seria assim: nós não lutamos, você, contra principados. Nós lutamos de potestades para baixo. Há uma série de interpretações e afirmações com relação a isso. Eu não vou fechar a questão com você aqui. Tá? Não vou fechar a questão com você, por quê? Porque a gente tem que crescer nessa revelação ainda. Você vai ver muitos estudos sobre batalhas espirituais, essas coisas, que você vai encontrar esses tipos de definições. Tá bom? Então o que a gente quer colocar para você aqui, o importante que a gente quer que você guarde aqui é assim, é que existem hierarquias. Se são 5, tronos, soberanias, principados, potestades e dominações, ou se são 3 ou 4, né? Principado, potestades e dominadores, se são 5, se são 3 categorias, não fica claro para a gente. Por exemplo, um arcanjo, ele é principado da esfera, principado, potestades ali, ou ele é um trono lá em cima já? São essas coisas que ficam em dúvida para a gente, tá? Então, eu queria que você ficasse assim, por enquanto, nessa fase aqui, entendendo o seguinte, que existem o quê? Hierarquias. Tá bom? Por exemplo, quando nós vamos ver aqui o trabalho dos anjos, eu vou voltar a falar com você um pouquinho sobre isso. Você vai ver que lá em Apocalipse fala assim, Miguel e seus anjos. Então Miguel, ele está numa posição que ele tem anjos debaixo do seu governo. Então nessa ordem aí, principados, potestades, dominações, o que nós temos? Uma hierarquia. Os principados têm as autoridades sobre as potestades, que têm autoridade sobre os dominadores. Ok? Ou sobre os domínios aí, né? Seria assim. Como numa ordem hierárquica, num exército, na polícia, ou numa empresa. Você tem o diretor, você tem o gerente, você tem o encarregado, e vai descendo os níveis. Tá bom? Lá na frente, quando formos falar da atuação dos anjos, eu volto e dou uma recapitulada com você aqui.
Amém? Já acabou? Que isso? Ah, não. Tem que começar mais cedo essa escola bíblica. Deus abençoe você. Um bom dia. Mande as perguntas aí pelo grupo que a gente vai respondendo para você. Até a gente criar um canal de comunicação mais adequado, tá bom? Até mais e até domingo com a escola, mas fique aí que já já começaremos o nosso culto.